Olá pessoal, me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, e no vídeo de hoje vou falar sobre Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Então, se você chegar até o meu canal, não deixe de se inscrever, ficarei muito agradecida, e também dar aquele joinha. Hoje, para acompanhar, eu tô com meu cafezinho, então bora lá! Então pessoal, rapidamente sobre o autor, C.S. Lewis foi um dos escritores mais brilhantes do século XX, com mais de 30 obras publicadas. Ele foi professor de Oxford and Cambridge, é pouca coisa, né? C.S. Lewis não inicia sua vida como um homem de fé, muito pelo contrário, ele é ateu por muitos anos, e ele meio que se aproxima do cristianismo através das suas reflexões filosóficas, pelo menos é o que eu percebi também lendo esse livro. Então, cristianismo puro e simples não é um tratado teológico, muito pelo contrário, é uma conversa racional sobre fé de uma maneira aqui muito simples, como o próprio nome do livro diz. Então, pessoal, essa obra aqui ela nasce de uma série de palestras radiofônicas no período da Segunda Guerra Mundial, onde Lewis conversa com um povo desiludido, com medo, desesperançoso. Imagina você vivenciar uma época onde você vê os seus entes queridos morrendo, onde a sua cidade pode ser bombardeada a qualquer momento. Então ele fala para um povo confuso buscando sentido na vida. Então, é interessante aqui perceber que ele, de forma alguma, ele impõe crenças, muito pelo contrário. O teor do livro é muito mais, eu diria que, filosófico do que religioso. Ele parte aqui no início do livro falando sobre a moral natural, a razão e a experiência humana, mostrando como o cristianismo ele pode oferecer respostas coerentes à existência humana. Então ele começa muito bem, estabelecendo seus alicerces, falando sobre a lei natural, para explicar a existência de Deus. Então, se fosse um contrário, se ele começasse de uma outra maneira, seria como entregar um livro para uma pessoa ler que não é alfabetizada. Ou se um astrônomo quisesse estudar galáxias, mas ele não soubesse manusear o seu telescópio e ao mesmo tempo não saber identificar quais as diferenças entre nebulosas, planetas e estrelas. Então C.S. Lewis constrói as suas bases, que é explicando sobre a lei natural, para que os seus outros argumentos, para que os seus outros capítulos fizessem sentido, né, para falar sobre o comportamento cristão, o que os cristãos acreditam, para falar sobre virtudes. Então, pessoal, foi um bom início, certo? Quando ele fala de lei natural, é uma ideia de normas inscritas na natureza humana, que conseguimos identificar o certo e errado através da nossa razão. Ou seja, não tem nada a ver com leis escritas, muito pelo contrário. Eu costumo falar que a lei natural é uma espécie de bússola moral na natureza humana que aponta para alguns bens fundamentais, como a verdade, o bem, a beleza, a justiça, a amizade. Então, o próprio Lewis fala que viver contra a lei moral é como tentar escrever sem seguir as regras da gramática. Então, o livro ele é dividido em 4 partes que se entrelaçam como um caminho interior. Eu vou ler aqui para vocês essas 4 partes de uma maneira resumida. A primeira é o certo e errado como pistas do sentido do universo. Então, como eu falei, ele vai começar muito bem o livro falando sobre a lei moral. O que os cristãos acreditam. Então, ele explica os fundamentos da fé cristã sem sectarismo, como alguém que raciocina a partir de evidências. O comportamento cristão. E a 4, que é além da personalidade, né, que é mais profunda, um pouco mística, na qual Lewis reflete sobre o processo de se tornar-se um pequeno Cristo. Eu vou abrir um parênteses aqui, que logo no início, quando a gente fala sobre lei natural, obviamente a gente tem algumas objeções. Então, Lewis, muito sabiamente, ele vai responder essas objeções a partir da página 36. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu fiz muitas anotações também aqui no meu livro,
E é muito interessante quando a gente começa a falar sobre leis naturais, que de fato pessoas meramente diminuem essa ideia de lei natural, falando sobre apenas que é como um instinto gregário do ser humano para responder questões de sobrevivência. Então ele é muito perspicaz na sua resposta, tem aqui páginas e páginas respondendo essas pessoas. Então, não fechei meu parênteses ainda não, pessoal. Coincidentemente, né, eu tenho um livro aqui, muito bom, aliás, do Peter J. Griffith, né, tô lendo lentamente, que é A Fé Católica, Manual Completo da Doutrina da Igreja, e veja que tem um capítulo justamente sobre lei natural, e olha que o que o Peter aqui ele fala. Então aqui, ó, o significado da lei natural. Essa moralidade é frequentemente chamada de moralidade da lei natural. Isso significa duas coisas: que as leis morais são baseadas na natureza humana e dela derivam, e que elas são natural e instintivamente conhecidas pela razão humana. E razão aqui significa mais do que um mero raciocínio. Ela inclui uma consciência intuitiva de nossa obrigação de fazer o bem e evitar o mal, além do significado do que é bem e mal. Então, pessoal, na nossa modernidade, quando a gente fala sobre lei moral, as pessoas confundem muito e falam que é apenas regras criadas pelo ser humano, assim como as regras de um jogo, por exemplo, de futebol, que depende da vontade humana e que são mutáveis. Então, ao mesmo tempo que pode ser de um jeito, pode ser de outro. Porém, tanto como esse autor aqui, o Griffith e C.S. Lewis e tantos outros autores, eles refutam essa ideia, porque até então a lei natural que está inscrita na nossa natureza humana, ela não foi criada, muito pelo contrário, ela foi descoberta, assim como a ciência, assim como, por exemplo, a anatomia, certo? Então aqui, como o Lewis fala na página 32, imagina uma pessoa que se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Ou imagine um país que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha. Então, a lei natural, de fato, ela, ao meu ver, ela transcende culturas, né? Então, fica muito explícito aqui essa primeira parte no livro de C.S. Lewis. Cada capítulo ele é bem envolvente também. C.S. Lewis combina meio que razão e sensibilidade. Ele conversa, ele chama o leitor para conversa, ele faz perguntas, ele admite dúvidas e usa muitas analogias que, ao meu ver, isso é muito didático. Ele fala sobre temas mais elevados de uma maneira muito acessível. E eu particularmente gosto muito das partes mais metafísicas, quando ele fala sobre o Deus triuno, sobre a lei natural, como acabei de dizer. Então, são as partes que eu mais me interessei do livro. É claro que a obra como um todo, percorrendo aí um caminho muito interessante para agregar, eu acredito, na nossa vida. Porém, então, vale salientar também que C.S. Lewis conversa com todo tipo de perfil. Aqueles que acreditam, aqueles que são descrentes, até mesmo ateu. Então ele fala com todo tipo de gente de uma maneira muito acessível, como acabei de dizer. Então, pessoal, eu acredito que C.S. Lewis bebeu muita fonte de filósofos clássicos, por exemplo, como Aristóteles, Santo Agostinho, até quando ele fala sobre o bem, que o bem tem uma ordem. Ou, por exemplo, eu lembrei de Agostinho, porque meio que o raciocínio aqui vai para essa via que o homem só encontra a paz quando direciona a sua liberdade para o verdadeiro fim, que é Deus. Como eu falei, né, esse livro aqui, a gente encontra clareza tanto para as pessoas que gostam do tema, até mesmo para aquelas que gostam de pensar sobre a vida. Então, obviamente, aqui já estou me antecipando que eu indicaria o livro. E como eu falei com vocês que eu acredito que C.S. Lewis passou por esses grandes filósofos clássicos, como Aristóteles, ele também provavelmente deve ter estudado sobre os grandes filósofos medievais, por exemplo, como eu acabei de citar Agostinho e Tomás de Aquino. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque apesar que ele escreve numa linguagem moderna, a gente consegue aqui identificar algumas características do seu livro que vão ao encontro da filosofia medieval. Por exemplo, a razão como caminho para a fé, a vida do homem
como um ser em busca de Deus. Então a gente consegue, de certo modo, enxergar aqui alguns pontos agostinianos e tomistas, né? Quando a gente vê razão e fé. Por exemplo, Agostinho, quando fala creio para acreditar, acredito para crer. E na questão mais tomista, que a razão pode chegar até Deus observando a criação e a lei natural. Então, pessoal, apesar do livro ter sido escrito no século XX, eu acredito que C.S. Lewis bebeu muito da fonte de filósofos clássicos, como eu falei com vocês, que Aristóteles. Então, eu diria algo sobre a minha percepção, que ao ler esse livro existe uma ponte entre a sabedoria moderna de C.S. Lewis, a sua maneira de escrever tão simples e tão fluida, mas também essa ponte aí vai ao encontro de filósofos clássicos e medievais, enriquecendo muito mais a nossa leitura e percepção do que é proposto aqui. É um cristianismo puro e simples. Então, tô chegando aqui no finalzinho do vídeo, tá? Gostei muito do livro. É uma leitura muito gratificante, de certo modo, diferentemente do livro que eu acabei de ler. Eu vou abrir aqui um outro parênteses, tá? Que é do Roger Scruton, que é a alma do mundo. Ele meio que dialoga, ele entra muito nessas questões que Lewis entrou aqui, como lei natural. Porém, gente, a experiência do sagrado contra o ataque do ateísmo contemporâneo, esse livro aqui ele tem uma linguagem muito mais robusta, ele traz muitos filósofos, ele dialoga com muitas filosofias e visões modernas. Então, entre os dois livros, C.S. Lewis é acessível para todo tipo de público, mas esse daqui dá de fato um pouquinho de trabalho. Ele abre a nossa mente para muitas questões, e um dos capítulos que eu mais gostei aqui é quando ele fala sobre a música, a ordem da música, né? A música forma e deforma. Então, eu não vou adentrar muito, obviamente, nesse livro. Foi uma grande leitura, eu acabei há pouco tempo, mas não sei também se vou conseguir fazer uma resenha. Na verdade, eu preciso reler alguns capítulos que eu achei um pouquinho mais complicado para eu entender. Mas fica a dica também, tá, pessoal? Roger Scruton, A Alma do Mundo. Então, eu fiz muitas anotações, como vocês podem ver. Algumas partes me chamaram mais atenção do que outras. Como eu falei, C.S. Lewis ele se utiliza de muitas analogias. Isso é acessível para quem está aprendendo, porém aqui no finalzinho, as analogias, ela, ao meu ver, assim, se eu puder fazer algumas críticas, mas algumas analogias são muito simples demais. Porém, o livro não perde o seu valor, certo? Então, eu gostei muito quando ele fala da caridade, da fé, sobretudo da fé, das nossas virtudes cardeais também, a moralidade social, muito interessante, as 3 partes da moral. Então, é um livro muito enriquecedor que vale a pena você não ler apenas uma vez, não deixar na sua estante e sempre pegar para você refletir e relembrar alguns pontos muito legais. Então, é o que ele fala aqui na página 231. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é o todo propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Lembrei do livrinho aqui, ó, que é muito bom a gente ter na nossa bolsa, que é a imitação de Cristo. Então, nós como seres imperfeitos, é muito bom a gente tentar ter a melhor referência possível, certo? Outra parte que eu gostei muito também é a parte de criar e gerar. Agora esse é o primeiro ponto para deixar claro. O que Deus gera é Deus. Da mesma forma, o que o ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria não é Deus. Da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus, no mesmo sentido que Cristo o é. Então faz muito sentido se você parar para pensar. Então é a proposta do livro. Ele fala de uma maneira tão intuitiva, de uma maneira tão fácil de entender. Ele convida nós, leitores, a refletir. E eu gosto muito de livros que me fazem refletir, sabe? Que eu acabo de ler o livro, eu não saio da mesma maneira que eu cheguei. Então, que agregue de certo modo a minha vida. Então, pessoal, é isso. Eu acho que o vídeo está ficando muito longo. Se vocês chegaram aqui no meu canal, eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. O que eu não estou fazendo com frequência é vídeo mesmo, mas eu também tenho a minha página do Instagram, então acessa lá, adiciona, que lá eu faço um pouco mais de postagens do que aqui. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.